A gente falou um pouco sobre os primeiros sinais na infância, mas e já na fase idosa, né? De um idoso que ele tá tendo a perda auditiva e tem aquela coisa de que é normal o idoso não ouvir bem. Sim, certo? Até já quando até quanto isso é normal ou ele tem que buscar uma ajuda porque é um sinal de alerta? A gente vê muito isso na prática, né, no consultório. Então, assim, um dos primeiros sinais do idoso é o isolamento, é um distanciamento, né? Então, ele se distancia, ele fica com receio de estar em reuniões, em ficar com os familiares conversando. Ele fala, eu não sou surdo. Ele sempre vem, não sou surdo, eu escuto. Mas as pessoas não me entendem, não me compreendem. Então, eu acho que o isolamento é uma das principais causas, assim, que a gente começa a investigar que tem algo errado. Ele acha que ouve? Acha. E não é pouca gente, não. É muito idoso. Aí você tem que convencer ele que ele não tá ouvindo. Exatamente. A audiometria seria um passo, um exame ideal para poder exatamente. Isso, né? E eles fazem, muitos idosos ainda têm uma vida muito ativa, dirige, e aí quando eles vão, às vezes até fazer o exame para renovação de habilitação, né, eles chegam assim, olha, eu escuto, eu não sei por que mandaram eu vir para cá fazer esse exame, porque eu escuto. E essa fase que Darla falou do isolamento é quando uma perda auditiva realmente já está bem avançada, né? Tem sinais mais ele se isola porque acha que o pessoal não está entendendo. Não, e ele não vai querer que você repita. Né? Ele vai ficar sem graça de pedir para repetir. Então, para não chamar ele de surdo, né? Ele vai lá e fica no cantinho dele. Então, é melhor não interagir, porque ninguém vai me ouvir e vão gritar comigo. Eu não sou surdo, né? E aí não tem jeito, aí ele fica quietinho, né? E aí já é idoso, que já tem aquela, né? A questão do isolamento por si só, né? De ficar distante da família, em alguns casos. Aí junta com a perda auditiva, né? Nos idosos, você consegue identificar as principais causas de perda auditiva? É a senilidade mesmo. A senilidade mesmo. Por conta das células que são responsáveis, né, por essa transmissão, essa transformação, elas vão envelhecendo e vão morrendo. E qual é o principal tratamento nesses casos? Aí a gente pode lançar mão do aparelho auditivo. Aparelho auditivo? Aí eu brinco, gente, não é surdo que usa aparelho, é cego que usa óculos, não. Então o aparelho não é para surdo, não é, vai lhe ajudar, porque tem muito ainda preconceito na questão do aparelho auditivo, muito mesmo. São muito resistentes. Assim, a questão do volume da TV, né, começa a incomodar sempre quando eles estão com o acompanhante fala, a TV tá muito alta, ele só escuta som muito alto, incomoda a casa toda, e aí fica aquela, não tá tão alto assim, ela que reclama. Então a gente vê um pouco de conflito, né, no próprio atendimento ali. E quando a gente faz o exame, a audiometria, a gente vê que na maioria das vezes tem uma perda auditiva significativa, que já poderia ter sido tratada lá atrás, com o aparelho, né, muitas vezes, mas existe ainda esse preconceito muito grande. O idoso é um dos pacientes que eles são mais resistentes a usar aparelho auditivo, é o idoso. E aí, Dali, quando a perda fica maior, fica mais difícil dele se adaptar até com o aparelho, entendeu? A questão, né, do aparelho. Então, assim, quanto mais tempo de privação sonora ele passou, com certeza a adaptação ela é mais desafiadora. Primeiro que tem essa não aceitação, eles têm a vergonha da estética mesmo. E outra coisa que eles procuram muito pode ser aquele bem pequenininho, e depende, né? Não é assim. Então, eles querem algo bem discreto, eles têm muito essa vergonha, porque se alguém vê usando o aparelho, vai falar, é surdo, né? Aí a gente fala, e os óculos que a gente usa? Por aí, a mesma frase que o Manu falou. Esse negócio da aceitação é complicado. Tem um colega meu, né, de bancada, que ele demorou muito pra aceitar que ele tinha que usar óculos, né? O primeiro passo foi ele começar a andar com óculos, depois ele andava com óculos na cabeça. E hoje ele já aceitou que ele tem que usar o óculos. Qualidade de vida. Tem um trajetório ali pra chegar pra hoje, né? Eu imaginei que seria esse mesmo processo da surdez, que eu lembrava que eu falei, gente, agora eu só tiro a foto, mas eu só enquadro. É porque eu já não enxergava mais a face de quem tava ali na foto. Então eu acho que deve ser a mesma coisa da surdez. Não percebe direito. Você vai adaptando ali a sua realidade. E ainda tem essa questão, né? Que você vai se adaptando, né? Você vai ficando essa perda, mas você vai... E o nervo aumentando a TV. Os aparelhos são super modernos. Exatamente. Né? E assim, uma das coisas que depois de um tempo a parte infantil, né, trabalhar com essa parte infantil de aparelho auditivo, começaram a surgir adesivinhos para pôr no aparelho auditivo, para
já começar esse bloqueio, que aparelho é algo muito ruim, feio, que a estética não é boa. Então, assim, tem paciente que a gente até personaliza o aparelho auditivo. Tem crianças que usam um aparelho na cor de rosa, verde, e as crianças já estão vindo com outra cultura, não mais aquela dos idosos que não querem usar o aparelho, porque o outro amiguinho vai falar que tá surdo. Dando continuidade aqui, gostaria de vocês me dissessem um pouco sobre a diferença entre a surdez congênita e a adquirida. A surdez congênita é aquela que a pessoa nasce com ela, né? Pode ser genético, uma herança genética do pai e da mãe, pode ser alguma alteração no parto, uma doença da gravidez, me desculpe, que assim, a mãe pegou um vírus, né, um citomegalovírus, enfim, alguma patologia que vai atrapalhar na audição ou uma malformação também, né? Então essas são as principais causas de congênita. E adquirida, ela adquiriu durante a vida, né? Pode ser por um processo, vamos ver aqui, um besouro entrou no ouvido, houve uma perfuração timpânica, e isso vai atrapalhar na condução do som, e isso vai dar uma perda auditiva, né? Como a gente já falou, infecções virais, sinusites, pode ter uma repercussão também. Induzida por ruído também, né? Induzida por ruído. Então, tem paciente aí que trabalha exposto a ruído, tem um EPI, mas o EPI fica onde? No pescoço. No pescoço. Só de aderir. Acha que não vai acontecer nada, que tá protegido só porque botou no pescoço, né? E aí essa perda auditiva não tem volta. Perdeu, acabou. Esse teste da orelhinha feito pequenininho já diferencia as duas ou é mais no exame do otorrino? Não, aí a gente vai ter que fazer exames até de imagem também para ajudar a fazer essa diferenciação. O teste da orelhinha é só para perceber que tem uma triagem. Uma perda. É isso, tem uma perda, né? Aí a gente vai investigar. Sabe. Porque quanto mais precoce a intervenção, melhor, né? A gente vai ver uma perda. Às vezes não, é uns 90% sensível, né? Acontece de alguns casos não passar e não ter a perda auditiva, mas na maioria é ótimo, né? É bem usado e ajuda bastante nessa triagem. É uma triagem mesmo. Tem paciente, isso. Né? Aí depois a gente vai fazer outros exames mais específicos para ver que tipo de perda né? Para ver se precisa de exame de imagem ou não, né? Pra gente realmente fechar o diagnóstico, isso quanto mais cedo melhor, tipo uns 6 meses a gente já tem que estar fechado esse diagnóstico para poder pensar no tratamento, porque quanto mais cedo o estímulo, melhor. Por quê? Porque a audição é super importante no desenvolvimento da criança. Se a criança não escuta, ela não fala, né? E isso vai atrapalhar no desenvolvimento intelectual, né? Na adquisição de outras habilidades dela também, entendeu? Então é super importante. Falou sobre a questão da exposição a ruído. A utilização de fone de ouvido por tempo prolongado pode causar algum problema auditivo? Sem dúvida. Sério mesmo? Sim, senhor. E o que é um tempo prolongado? Vamos lá. O ideal é o quê? Usar o fone de ouvido na metade para baixo. Por quanto tempo? Se você usa 1 hora, você tem que fazer um descanso de 10 minutos para sua célula ciliar, que é responsável por essa, né, na audição, dar um descanso. Você usa, no máximo, seguido 3 horas, você tem que ficar 30 minutos sem ouvir nada, deixando seu ouvido descansar. E aí, se o pessoal dormir ouvindo? Não, mas calma. E se a hipótese da pessoa não conseguir usar os dois ao mesmo tempo, ele usa um, aí reveza, aí usa o outro. Menos mal. Conta como descanso de um pro outro. Pode ser. Eu não consigo usar os dois fones ao mesmo tempo. Eu uso um, aí depois eu volto o outro, quando começa a incomodar. Não, tão tranquilo. Aí mais tranquilo. E o volume? Não, o volume é tranquilo. É porque eu não ouço muita música, é mais podcast, vídeo, essas coisas, entendeu? Mas, tá vendo? Ainda tem a pressão, né? A pressão sonora aqui. Porque a gente tem esses outros fones novos, aqueles que tem aquele externo e tem esses intra-auriculares que eles quase entram no crânio da gente. Exatamente. Né? O melhor são aqueles externos, né? Isso. Melhor. Voltando aqui, a perda auditiva. Quando é hora de procurar um otorrino ou um fono para quem tá em casa, que tá passando por um problema de tá sentindo que tá precisando aumentar mais a televisão. E quando a mulher reclama, ele já não ouve mais direito a reclamação. Ou ele finge que não tá ouvindo. Quando é a hora dele procurar o otorrino, né? Isso. Normalmente é o parceiro mesmo que vai ver quando você for adulto, né?
E aí levar em consideração também, né? Porque como o Darly falou, tem paciente que vai dizer que não, eu tô ouvindo, né? Mas quem tá do lado realmente alertar que precisa, né? Às vezes você tá em casa, não ouve a campainha tocando lá fora, isso é um sinal de que tá alguma coisa acontecendo, né? Você tem uma dificuldade, ou troca o celular, não, esse aqui não tá direito não, vai lá e troca pro outro lado, porque você ouve melhor do outro lado, entendeu? Tem esses sinaizinhos aí de alerta para mais cedo você procurar ajuda e aí realmente a gente fazer o diagnóstico e tratar, entendeu? Muitas vezes eles preferem também usar muito o celular no Viva Voz. Sim. Né? Eles falam, não, só no Viva Voz. E aí os familiares já começam a perceber, porque tem ruído de fundo, né? E quanto mais barulho, eles falam, olha, no silêncio eu até ouço, né? A gente escuta essa frase. Está tudo silêncio, eu tô ouvindo, mas tem muita gente tô de frente para você e consegue fazer leitura labial, né? Mas eu fui no mercado e não consegui ouvir o que as pessoas estavam falando. Mas aqui eu tô ouvindo bem. É uma queixa bem comum que eles começam... Ou reclama que a mulher fala baixo, não sabe falar. E tem pessoas também que eles falam, pessoas específicas, tipo, meu filho X fala e eu entendo tudo, mas o outro fala e eu não compreendo nada. O outro fala mais baixinho, né? Isso, eles falam, porque também tem a ver com a entonação, a dicção também da pessoa, tem pessoas que articulam um pouco melhor, então facilita essa compreensão deles. E em criança também é bom ficar em alerta, né? Porque às vezes ela tá com dificuldade na escola. Isso. Às vezes a gente tem diagnóstico de autismo, né? Dessas doenças, né? O TEA, autismo, TDAH, porque a criança fica agitada porque ela não ouve. Sim. Ela não ouve, né? Então ela não tá entendendo, ela tá querendo chamar a atenção realmente. E aí tem que fazer esse diagnóstico diferencial de perda auditiva mesmo, né? É super importante em criança. Principalmente na investigação dessas outras doenças, nessa patologia. Aproveitando a oportunidade, né? Teve um caso que eu atendi de uma criança com 8 anos. E a criança não oralizado, não falava, um comportamento extremamente agitado, estava ainda buscando um diagnóstico, né? Não tinha fechado nada, mas tinha algumas hipóteses. E inclusive do autismo. Mas quando a gente fez o exame, eu fiz o exame, tinha uma perda profunda. Uma perda sensório-neural profunda, de grau profundo. Ou seja, ela não ouvia nada. E o comportamento que a mãe relatava muito agitado, de não olhar no olho, um comportamento assim, de não ser compreendido, né? E ela falou que era muito pior quando ele era mais novinho, com 2, 3 anos, que era assim, uma criança que não ficava quieta, que não era compreendida. E aí, quando a gente faz o exame, que vê que é uma perda auditiva, e aí a gente começa e faz o encaminhamento, muitas vezes quando não vem do otorrino, né, a gente já encaminha para o otorrino também, para avaliar. E foi confirmada uma perda auditiva. Aí você pensa, quanto tempo essa criança demorou sem um tratamento? Quantos estímulos ela poderia, né, ter desenvolvido num tempo muito maior? E tem um paciente que a gente acompanhou de perto, esse paciente, e depois de um tempo a gente conseguiu o aparelho auditivo. Hoje ele já escuta sons, então ele ficou muito mais calmo, o comportamento mudou total. E o diagnóstico dele era uma perda auditiva.